Bom dia ou boa noite, graça e paz de Jesus. Deus abençoe você, que esse estudo bíblico possa lhe encontrar em saúde, em paz e equidade. Deus abençoe você, os seus sonhos, a sua casa, a sua família. Antes de eu entrar no estudo, eu queria pedir a você, se você não é inscrito, se quiser pode se inscrever. Se inscreve, coloca aquele sininho para você receber a notificação de quando chegar mais vídeos. Essa semana a gente vai colocar mais. E também, se você gostar, eu espero que você goste, você dá um like, aquela mãozinha assim, aquele likezinho, aprovando o nosso trabalho, a nossa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Estamos agora entrando na segunda parte do estudo bíblico, que a gente tem como tema central em missão com Deus. E aí, nessa segunda parte, a gente vai ver a vida de Abraão. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que Abraão teve um encontro pessoal com Deus. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 2 e versículo 3, diz assim: E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, você que está nessa segunda parte chegando, entenda uma coisa, que a gente vai tentar explicar como Deus conecta você à vida dele, assim como fez com Abraão. Deus trouxe Abraão, se conectou com ele para fazer um projeto espiritual na terra. Deus também tem esse projeto com você. Veja bem, nós passamos por muitas situações em nossas vidas que precisamos tomar decisões. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. E isso pode ser causado por vários problemas. Um deles é a ansiedade. E muitas pessoas não conseguem tomar decisões na vida porque essa ansiedade cresce a tal ponto que gera uma crise, que a gente chama assim de crise generalizada. A pessoa não consegue agir. Ela pode pensar, ela pode sentir, ela pode até crer em Deus, mas não consegue fazer a obra de Deus na sua vida, nem abençoar as pessoas. Por causa dessa situação que a gente chama de travamento espiritual. As pessoas recebem, mas não conseguem viver e nem passar para adiante. Então, Deus tem promessas para cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, assim como foi na vida de Abraão. Isso é um fato. Deus muitas vezes vai envolvendo você e você não consegue perceber. E às vezes trava, porque nesse processo você precisa tomar uma decisão. Você precisa dizer sim para Deus. Você vê Deus agindo, você tem fé para que Deus venha agir, mas você chega um momento que precisa tomar uma decisão mais firme e não consegue, e Deus fica esperando de você uma atitude de fé e uma ação cristã para que as coisas prossigam. Ok? Então, isso é normal? É normal a pessoa travar. Não é normal isso ficar sempre. Eu posso, de repente, alguma situação da minha vida travar, mas isso é corriqueiro? Isso sempre vem acontecendo? Qual é o problema que está acontecendo para que isso se repita sempre? Né? Abraão teve medo? Teve medo. A gente vai tratar disso aqui hoje. Você tem medo? Eu tenho medo. Todos nós temos alguns receios, alguns medos que impedem da obra acontecer em nossas vidas. Vamos ver, dar uma olhadinha em Isaías. Isaías 43, versículo 18 e 19, vai dizer assim, até o 20. Olha que interessante esse texto. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O 20 diz assim, os animais no campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Versículo 21 diz assim,
povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Essas palavras são como flechas em nosso coração. Então, nesse texto, nós percebemos que Deus claramente nos envolve em sua vida. E nós devemos estar querendo se envolver na vida de Deus. Enquanto que a gente já vem tratando desse estudo, uma missão com Deus, que muitas vezes a gente quer que Deus é que se envolva na nossa vida. Então, veja qual o mistério. É a gente se envolver no que Deus está fazendo. Em Isaías 44, versículo 3 diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Então Deus nos assegura que na nossa vida nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, que o avivamento do Senhor vai acontecer em nossas vidas. E esse avivamento, eu não estou falando de dons espirituais, apesar de que quem está avivado desenvolve também os dons espirituais. Todos nós temos o livre-arbítrio de se envolver ou não nas coisas do Senhor. Perceba, nesse estudo, Abraão decidiu obedecer pela fé ao Senhor. Assim é na sua vida também. Você está livre, e eu tenho certeza que você ouvindo essa palavra, Deus toca no teu coração, e você decide, com livre-arbítrio, de mudar de vida, de seguir, obedecendo, com força, com vigor, o propósito de Deus na sua vida. Uma vez que Deus obtém de você essa obediência, essa constante obediência, você está pronto para participar do avanço do propósito de Deus aqui na Terra. Como é isso? Veja bem, a questão da maturidade nem sempre é o que é mais importante. A gente encontra muitas pessoas que estão seguindo a Deus há muito tempo, que são maduras, mas não conseguem obedecer. E tem pessoas que estão começando o cristianismo agora, pouco, pode ser dias, meses ou anos, não importa o tempo, mas estou falando de questão de obediência. Amém? Então, esse estudo hoje vai ajudar você a fazer esses ajustes necessários para você se juntar a Ele na missão de Deus nesta geração. Então, você experimenta a glória de Deus quando Ele manifesta a sua presença. Não podemos colocar as coisas de forma invertida. Sabemos que Deus apareceu a Abraão. Desde o início vemos que Deus revelou sua glória por meio de suas promessas. Ele deu promessa. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 8. Mas eu quero destacar o versículo 2 e o versículo 7. Abra aí, você acompanha todo o versículo, todos esses versículos, mas eu vou destacar somente o versículo 2, diz assim: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 7 diz assim: então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. Então, por causa da obediência de Abraão, ele vai ser descrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, como o quê? Pai da fé e amigo de Deus. Isso também é possível para você, amigo, amiga de Deus. Profetize isso na sua vida. Diga assim: eu sou amigo, eu sou amiga de Deus. Abraão tinha o quê? 75 anos de idade. Imagina a dificuldade da vida dele. Mas foi o que ele fez. Ele obedeceu, se esforçou e viveu pela fé. Ele abandonou o quê? No bom sentido, abandonou, né? Deixou a sua terra, a casa do seu pai e os seus parentes. Então, ele sabia que assim, que Deus sabia que assim como Abraão fez, nós podemos fazer também. Não é diferente. Perceba que a nossa vida é semelhante a dele. Temos que colocar Deus governando nossa vida, nossa história, nosso caminho. Quando Deus está em primeiro lugar, Deus abençoa a sua família, a sua casa, os seus sonhos. Ele faz a sua família, você prosperar. Deixe Deus estar no centro de todas as coisas. Deus deve ser mais importante do que seus amigos. Deus precisa ser a pessoa que fala o caminho da sua vida, não as pessoas. Escute a Deus primeiro e confirme com a boca de homens de Deus e mulheres de Deus. Então, que você entenda este mistério. Veja bem, que Deus vai levar você para uma vida de bênção quando você deixar Deus ser o Senhor e Salvador da sua vida. Nesse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 8, quais são as três coisas?
falei agora há pouco. A terra, a parentela, a casa de teu pai. Vamos nos mudar? Não. Vamos abandonar nossos amigos que nós amamos? Não. Vamos abandonar nossos familiares que nós amamos? Não. Mas Deus é o teu Senhor e o teu soberano. Deixe Ele te conduzir por essa vida e você vai ser uma bênção para as nações. Você crê? Diga amém. Então, no início dessa história, Abraão era um homem pagão de uma terra distante. Nós também éramos assim, sem Deus, né? Longe de Deus, vivendo por uma vida distante de Deus. Mas Deus escolheu e chamou Abraão para realizar o seu propósito. Deus também te chama, nos chama. Todos nós somos chamados pelo Senhor para realizar esse propósito. Então, na continuação da história, precisamos destacar o quê? Algumas atitudes positivas de Abraão. Primeiro, ele respondeu com fé e atitude. Segundo, ele desenvolveu uma vida de adoração, de culto ao Senhor. Ele levantou altares no caminho. Veja que ele levantou altares em Betel, na região de Betel, em Siquém e outras mais. Como era isso, pastor? Ele pegava pedras, né? E ia fazendo aquele monturo de pedras. E ali o pessoal sabia que alguém tinha passado por ali e tinha levantado um altar, tinha feito um culto a algum Deus. No caso, a gente sabe que é o verdadeiro Deus, ok? Então, que possamos nós fazer como Abraão, desenvolver um relacionamento contínuo de amor com Deus, que seja real e pessoal. Tenha fé viva, tenha uma vida viva pela fé e uma fé viva. Procure desenvolver uma vida de oração, construindo uma história que seja marcada pela adoração e construção de altar no Senhor. Veja bem, estamos indo para a última parte do estudo. O convite de Deus para Abraão envolveu seus descendentes, que seriam os meios divinos para abençoar as nações. Entretanto, depois de chegar na Terra Prometida, aconteceu algumas dificuldades na vida de Abraão. Ele cometeu erros, ele teve medo. Então, Abraão saiu para onde? Ele saiu para a banda do Egito, porque estava passando fome. Isso aconteceu também depois, na sua descendência, e a gente já sabe a história de Jacó, de José e dos 11 irmãos de José. Não entra nessa questão aqui agora. Mas o que acontece quando ele chega lá no Egito? Aí ele disse para a esposa assim, ó, não diz que tu é minha esposa, tu diz que eu sou tua irmã. Isso é a minha verdade, porque ela tipo uma prima dele. Então o que acontece? Para aquela época, primo, irmã, era quase que a mesma convivência. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas o que aconteceu? Isso ele estava tentando preservar a vida dele. E aconteceu que Deus interviu. Presta atenção na nossa vida. Algumas vezes, a gente faz como Abraão. A gente vive pela fé, mas em algumas circunstâncias, o medo sobrepõe as nossas atitudes espirituais. E Deus intervém. Perceba quantas vezes Deus intervém na sua vida, ou esteve interrompendo a sua história, modificando situações, porque você estava querendo resolver sua própria vida, resolver da sua forma. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, destacamos que essa falta de fé de Abraão em Deus, por conta do medo, causou esse problema e quase colocou quase complicou a vida de Sara, quase complicou a vida dele. Deus teve que intervir. Não deixe que o medo, não deixe que situações complicadas como a que a gente está vivendo agora, atrapalhe sua atitude de fé. Que venha complicar a sua caminhada com Deus. Não permita que o medo cresça, que a angústia domine, que as situações de pavor domine, gere uma situação que lhe afaste de Deus, que desvie o seu caminho do propósito de Deus para a sua vida. Não permita, interrompa, haja pela fé em nome de Jesus Cristo. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você considera
que você é uma pessoa perfeccionista? Ou por conta de você ser uma pessoa perfeccionista nunca vai mudar? Ou talvez o contrário, você se considera uma pessoa assim problemática, muito pecaminosa, que você não tem solução, que você não vai ter jeito, que para Deus vai dar muito problema? Você acha que Abraão, a vida de Abraão, é uma inspiração para a sua vida? Então você está disposto, você está disposta a ter uma vida de obediência ao Senhor, assim como Abraão teve? Preste atenção nisso. Então assim, pode existir os dois caminhos. Eu sou muito perfeito, eu sou muito bom, eu não tenho como mudar, Deus não vai agir na minha vida. Ou outra pessoa se achar totalmente o contrário. Achar que não tem jeito porque é muito problemático. Eu não sei qual é o problema da sua vida. Eu não sei se você se acha A ou B. Deus também não olha isso. Deus não olhou para as imperfeições de Abraão. Deus não olhou para o medo de Abraão. Deus interveio na vida dele porque Deus é soberano. E sabia que a fé de Abraão ia ser eficiente, ou seja, eficaz para cumprir o propósito do Senhor. Deus interviu. Deixe Deus intervir na sua vida, independente da situação. Deixa Deus operar na sua vida, independente das circunstâncias. A tua fé vai fazer com que Deus haja na sua vida. Amém? Então vamos lá, encerrando. Deus convida você a se envolver com Ele na sua obra. Você crê? Diga amém. Independente da situação que você julga favorável ou não, diante de qualquer situação ou circunstância, se você se julga como Abraão ou não, se você se vê como pecador ou não, Deus nos deu a história de Abraão para nos inspirar e viver o impossível pela fé. Esteja pronto a viver pela fé. Vou repetir. Esteja pronto a viver pela fé, com obediência e disposição, assim como nosso pai Abraão viveu. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e você com esta palavra, com esse estudo de Abraão em nossas vidas. Um encontro especial. Eu quero convidar você para o próximo vídeo, que vai ser sobre Abraão, um coração disposto. Disponha o seu coração nas mãos do Senhor. Mais uma vez eu desejo a você uma semana de paz, de bênção, de saúde, de proteção, de prosperidade em meio a toda tribulação. Deus abençoe você, um abraço pastoral e até mais. Tchau. Deus abençoe.